Salve, salve, queridos e queridas, que prazer estar aqui com vocês para mais um maratona de aprovação aqui em São Paulo. Hoje nosso bate-papo vai ser sobre a clínica médica, mais especificamente lá sobre a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, local que tenho muito carinho, tenho muitos amigos lá, que eu passei em um certo estágio lá na minha residência. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Fiz minha residência de clínica médica lá no Albert Einstein e hoje eu faço parte da clínica médica aqui da Medway. Pessoal, vamos começar então a conversar sobre 3 focos muito importantes que caem lá na Santa Casa. Então começa já lendo um pouquinho aqui a questão e da questão a gente já entende o jeitão de como a Santa Casa gosta de cobrar o assunto pra gente. Olha só, uma paciente de 65 anos com antecedentes de hipertensão e diabetes deu entrada no pronto-socorro. Então, galera, já inicia aqui o entendimento. A Santa Casa adora falar de situações de emergência, de situações mais agudas, porque lá é o maior pronto-socorro aberto da América Latina. Então eles têm muito contato com emergência lá, pessoal. Então vocês vão ver que a maior parte das questões de clínica médica vão envolver patologias agudas. E é normal, isso daqui é um perfil lá da Santa Casa. Então veio entrada no pronto-socorro e seus dados eram os seguintes: uma paciente sonolenta, ataque dispneica em mau estado geral, com Glasgow de 7. Rodrigo, tem que entubar o Glasgow de 7, então... Opa, calma, não é assim que funciona. Pessoal, quando a gente fala de trauma e Glasgow menor ou igual a 8, aí sim está indicada a intubação. Só que quando a gente está falando do ambiente clínico aqui, o Glasgow, ele auxilia a gente a decidir o processo de intubação, mas não é ele que define. A gente junta vários fatores do paciente para decidir se a gente vai intubar ele ou não. Não é só o Glasgow que bate esse martelo. Frequência de 120, uma frequência respiratória de 40, uma pressão de 100 por 55, bulha rítmica norma fonética em 2 tempos sem sopros, murmúrio vesicular ok, exame abdominal prejudicado pelo neurológico. E foi coletado alguns exames dela. Foram colhidos exames que revelaram o seguinte: um pH acidótico. Opa, Rodrigo, é uma acidose porque eu tenho CO2 alto ou um bicarbonato baixo? Opa, é uma acidemia por culpa metabólica. Então, a paciente tem uma acidose metabólica. Claro que a gente não vai fazer aqui todos os cálculos dos distúrbios ácido-básicos, mas só para você pensar, poxa, essa paciente tem uma acidose metabólica, com todo aquele histórico, caramba, será que essa paciente está desenvolvendo uma sepsis? Não sei, a gente vai investigar essa paciente. Legal, uma CO2 de 22, uma PaO2 de 100 com uma saturação de 99%, creatina de 1,5, ureia de 40, e o normal até 40, acreditando discretamente elevado pela idade da paciente, um ácido úrico de 10, um HB de 10, leucócitos de 10, plaquetas de 80 mil. Opa, considere que a paciente tem evoluído com necessidade de ventilação mecânica. Então percebe aqui, pessoal, que olha, só por esses exames aqui e por aquele Glasgow, uma paciente que estava saturando super bem, estava com uma PaO2 satisfatória, talvez não fosse necessário intubar naquele momento, mas só que ela evoluiu com a necessidade de intubação. Tudo bem, intubamos a paciente e ela foi colocada no modo ventilatório apresentado a seguir. Pronto, a banca te deu aqui a tela do ventilador mecânico e o que ela quer saber de você é simples. Qual é o modo ventilatório dessa paciente? Então, galera, lembrando, Santa Casa sempre envolvendo um quadro mais agudo. E quando a gente fala aqui de pneumointensivismo, em geral ela vai cobrar de você ou síndrome de desconforto respiratório agudo ou a ventilação mecânica. E é isso que eu queria saber de você. Da ventilação mecânica, qual é o modo dessa paciente em que ela está operando. Então, para a gente entender essa questão, a gente tem que lembrar de pneumointensivismo. E galera, a gente não vai destrinchar todo o pneumointensivismo aqui, porque aqui é só uma maratona, é só uma degustação, é para você lembrar que se apontar aqui no QR Code, você consegue ter acesso a todas as nossas aulas por 7 dias, para você experimentar, para você como é que é ver o nosso intensivo. Você quer saber tudo de ventilação mecânica? Quer ver todos os modos? Quer ver as sincronias? Acesse o QR Code que você vai descobrir. Mas para acertar essa questão, a gente tem que entender 2 modos que são os principais que a gente utiliza na nossa prática. 2 modos que a gente utiliza quando o paciente está sendo intubado e à medida que ele vai saindo da intubação, ele em geral vai para o modo PSV, que é o modo de pressão de suporte no paciente. Mas os 2 principais durante o processo mais agudo de intubação é o volume e a pressão. A ventilação controlada a volume e a ventilação controlada a pressão. É claro que existem os modos que eles são assisto-controlados, pipipapá, mas isso é papo para o nosso free trial, que você vai apontar o QR Code e descobrir. Só falando aqui agora, pessoal, olha só, a gente tem o modo de volume controlado e de pressão controlada. Vamos ver a diferença de cada um dos dois?
Então, Rodrigo, aqui eu já consigo perceber alguma coisa. Quais são os limitantes desse meu processo? O que é o limitante? Poxa, o limitante é a curva que ela está mais horizontal. Então, eu sei que na pressão controlada, o limitante do meu processo é a pressão. Então, eu boto uma pressão, eu quero que atinja essa pressão no máximo. O ventilador atinge a pressão e mantém ela, claro, modificando volume e fluxo, alternando um com o outro, para que a pressão se mantenha constante. Perfeito. Agora no volume controlado. Rodrigo, como é que eu consigo controlar volume? Porque é difícil, né? Eu sei que o volume é o quê? É o fluxo expiratório e o fluxo inspiratório. É uma soma dos dois aqui. Então, olha só, eu inspiro e ao mesmo tempo minha via aérea, ela está se comprimindo ali para tirar fluxo. Então, eu tenho o fluxo inspiratório menos o expiratório. Para eu manter um volume controlado, para eu saber o quanto eu quero atingir de volume, eu tenho que ter um controle inspiratório muito regrado. É por isso que o fluxo inspiratório no volume controlado é o grande limitante. Porque olha só, eu sei, Rodrigo, eu quero atingir um volume, por exemplo, de 30. Se eu ficar com um fluxo, por exemplo, de 5 no primeiro segundo, depois é 10, depois é 8, fica totalmente anárquico. Agora não, Rodrigo, olha só, se for 5 litros por segundo, de repente, 5 litros por minuto, eu sei que no sexto minuto eu vou atingir 30. Então, com o fluxo inspiratório controlado, o volume ele fica muito mais controlado pra gente. Essa que é a ideia. Pressão controlada, fluxo. Rodrigo, achei muito complexo. Como é que eu posso lembrar mais fácil? E aí vem um grande macete do nosso mestre João, que ele ensinou pra gente. Olha só, quando eu estou escutando música, eu gosto de deixar o volume bem alto, um volume bom, porque é um volume bom que me mantém no flow, que me mantém no fluxo constante legal da música. Então, galera, associa volume de música e associa que o volume te deixa num flow, num fluxo bem constante. Esse que é um macetinho que a gente utiliza para lembrar que volume controlado, fluxo constante, curva de fluxo quadrada, pressão controlada, curva de pressão quadrada. Essa é a ideia. Mas olha só, sabendo outros parâmetros que a gente tem que saber do volume controlado e da pressão controlada. Primeiro, quem é que faz o disparo? A ciclagem. O limitante a gente já conheceu agora. Agora, Rodrigo, o que é disparo? Olha só voltando aqui na curva para você entender. A gente tem algumas fases da mecânica ventilatória que acontecem tanto na gente aqui respirando normalmente quanto no ventilador mecânico. Então acontece bem aqui, olha. A gente tem o disparo, que é o tempo zero. O disparo sai de um tempo base para o processo de inspiração. Inspirei, inspirei, inspirei. Nesse momento aqui eu tenho a ciclagem. A ciclagem é a transição da inspiração para a expiração. Então, dispara, inspira, cicla, expira. Dispara, inspira, cicla, expira. Esses são os 4 momentos da ventilação mecânica que a gente precisa saber. E é isso que ela quer saber aqui nessa tabela. Olha só, disparo. Então, quem é que comanda o meu ventilador mecânico para que eu inicie o processo de inspiração no paciente? Isso é o disparo. No volume controlado, quem manda isso é o tempo. E na pressão, também. Então, nada mais é do que a frequência respiratória do paciente. Como assim, Rodrigo? Não entendi. Olha só, preste atenção comigo. Digamos que você tem aqui 1 minuto. Você tem 10 segundos. Vamos imaginar 10 segundos que é melhor de fazer fração. A gente tem 10 segundos de respiração aqui. Durante 10 segundos, eu posso inspirar 2 vezes. Perfeito. Se eu inspirei 2 vezes, Rodrigo, quer dizer que, em geral, eu respiro 1 vez a cada 5 segundos. Esse é o tempo. Percebe que a minha frequência respiratória dita o tempo. Agora, se num tempo de 10 segundos eu fiz 3 respirações, quer dizer que, em média, cada respiração tem em torno de quanto? 3,3 segundos. Então, percebe que a frequência respiratória dita o tempo da nossa ventilação mecânica. Conseguiram entender? É claro, só pega 10 segundos e transporta para 1 minuto, para você ter ideia assim de frequência respiratória. Agora, isso daqui é o disparo. Iniciei a inspiração. E ciclagem? Ciclagem é aquele momento em que a gente está inspirando e do nada a gente vai expirar. Como é que a gente faz a ciclagem? A volume. É o próprio volume que a gente setou. E na pressão, a gente não controla a pressão, porque a pressão, lembra que ela é o grande limitante. Então, quem faz a ciclagem é o tempo inspiratório. E, por fim, o grande limitante é aquilo que a gente já conversou. No volume é o fluxo e na pressão é a pressão. Rodrigo, quero ver
ver curvas de ventilação para ter uma ideia melhor do que você está falando. Então eu trago para você curvas reais de ventilação mecânica para você ter uma ideia de como é que funciona de fato. Então dá uma olhadinha aqui nessa primeira curva. Opa, olha só o que a gente pode enxergar aqui. O fluxo sobe e desce. Sobe e desce. O fluxo sobe e desce. Rodrigo, se o fluxo sobe e desce, ele não está constante. Se ele não está constante, eu tenho que olhar o quê? Eu vou olhar a pressão. Olha a curva de pressão aqui em cima. Opa, a pressão sobe, fica bem controladinha. Sobe e fica bem controladinha. Então a gente está frente a uma curva de pressão controlada. Essa que é a ideia. Só para você enxergar de novo aqui. Então enxerga de novo. Olha, pressão sobe e desce. Sobe constante, desce. Sobe constante, desce. Sobe constante e desce. Essa que é a ideia. Diferente do fluxo, que ele sobe e depois ele tem um descenso. O fluxo não está constante. É diferente dessa outra curva que você vai ver agora. Então, olha a outra curva aqui agora. Olha a diferença de uma da outra. Aqui, olha a pressão. Pressão sobe e desce. Sobe e desce, enquanto que o fluxo sobe, fica constante, desce. Sobe, fica constante e desce. Se o fluxo sobe, fica constante e desce, se o fluxo é o grande limitante, eu já sei que eu estou frente a uma ventilação controlada a volume. Fluxo sobe, constante, desce. Essa que é a ideia, de uma forma mais simplista para você ver. Então enxerga aqui na vida real, é isso que você vai ver na vida real do seu paciente. Um ventilador mecânico, fluxo sobe constante e desce, sobe constante e desce. Essa é a ideia. Então, pessoal, voltando para a nossa questão aqui. Olha só, o que a paciente tinha lá naquelas curvas de pressão? Então, a curva de pressão dela era uma curva que ficava constante. Então, você sabia já naquela curva que a paciente estava no modo controlado à pressão. Então, se você sabe que é o modo controlado à pressão, é limitado à pressão e ciclado pelo tempo. Você exclui os modos que são controlados a volume. Só que a grande pegadinha dessa questão era o seguinte, você está vendo um outro modo controlado à pressão. Só que, galera, aqui a gente tem o modo assisto controlado e o modo controlado. Como é que a gente conseguia fazer para ver que aquela tela de pressão, aquela tela de curva, era uma tela controlada e não assisto controlada? Eu vou te falar a forma mais fácil de você aprender isso daqui. Ali naquela parte de baixo das nossas curvas, que eu vou voltar aqui para você, só para você ver aqui na vida real, para você ver como é que isso acontece de verdade. Aqui embaixo estão os parâmetros que a gente seta para o nosso paciente. Tudo bem? Então, olha só, eu setei para o meu paciente esses valores. E aqui do lado ficam os valores que o paciente está fazendo de fato. Dá uma olhadinha só bem aqui. Frequência respiratória de 36. Eu coloquei para o ventilador fazer isso. Quanto o meu paciente está fazendo? 36 de frequência respiratória. Ou seja, o paciente não está comandando nada a pressão dele. E isso, a mesma coisa aqui acontecia na questão. Na questão, se eu não me engano, tinha uma frequência respiratória de 18 setada e bem aqui estava 18. Ou seja, o paciente não entrava em nenhum ciclo. O ventilador que estava mandando na ventilação. Quando eu estou no modo assisto controlado, acontece às vezes, por exemplo, CT 36 aqui. Quando eu olho aqui em cima está 30. Quando eu olho aqui em cima está 40. Por quê? Porque às vezes o próprio paciente está disparando a ventilação mecânica. É muito mais comum você ver o quê? 36, olhei aqui em cima está 40. Ou seja, o próprio paciente está puxando e disparando o ventilador mecânico mais do que ele foi setado. Então você está frente ao modo assisto controlado. Uma hora o ventilador controla, uma hora ele simplesmente assiste o paciente fazer a ventilação. Aqui não, é um modo completamente controlado. Então, esse que era o tchan para a gente acertar a nossa questão aqui. Era um modo de ventilação controlada à pressão, que eu sei que a limitação é a pressão, a ciclagem pelo tempo inspiratório e estava no modo controlado. Essa que era a ideia. Olha só agora outra questão aqui, pessoal. Eu tenho o seu Osvaldo, um paciente de 59 anos, em acompanhamento de diabetes mellitus tipo 2, lá com a medicina de família e comunidade. Compareceu à consulta de rotina, está tomando o teto das doses de metformina e glibenclamida com boa adesão. Além disso, como adotou mudanças de estilo de vida recomendado pela equipe, está no peso ideal. Ou seja, a banca está te falando, olha só, o seu paciente está tomando metformina e glibenclamida.
e está tomando uma bigonida e uma sulfonilureia em doses máximas, ele é bem aderente, não é só bem aderente medicamentoso, como ele é bem aderente a MEVs, ou seja, ela está te traduzindo. Não pensa que é erro de medicamento, não pensa que é o paciente que não está fazendo MEV, não. Agora, ela te fala que ele toma esses medicamentos, olha a glicada dele, uma glicada estouradíssima de 10,2%. E aí a banca vem e te pergunta, no caso clínico acima, qual é a conduta mais adequada? E a gente vai descobrir essa conduta estudando. Então a gente tem a alternativa A e B, C, D e E para a gente conversar. Mas antes de a gente conversar, a gente vai entender o que a banca queria cobrar de você acerca de diabetes, galera. Então olha só, quando a gente está falando de diabetes, a gente tem que saber alguns detalhes. Claro que aqui a gente vai abordar mais o diabetes do tipo 2. A gente vai falar mais de antidiabéticos orais. Como é que a gente escolhe esses antidiabéticos para o nosso paciente com DM2? Então funciona mais ou menos assim, pessoal. Se eu tenho um paciente sintomático com os 4 P's, perda de peso, polifagia, poliúria, polidípsia, eu tenho um paciente extremamente descompensado. Opa, nesse momento, qual é que é a ideia? Inicia a terapia baseada em insulina, com ou sem metformina, controla esse paciente. Depois que você controla esse paciente, aí você pensa em outras medidas. Pensa se vai manter insulina ou se não vai, se vai manter metformina, como é que vai funcionar. Você avalia o seu paciente. Mas num quadro mais agudo de descompensação, em que o paciente está muito sintomático, terapia baseada em insulina, com ou sem metformina, e depois que estável, você passa para, em geral, uma terapia com metformina, mais um outro antidiabético oral. Essa que é a ideia. Essa é a ideia inicial do nosso paciente. E para um paciente descompensado, muito sintomático. Agora, olha para o outro polo aqui. Imagina que você tem um paciente assintomático. Como é que a gente inicia o tratamento de um DM2? A base do tratamento, a base sempre é metformina. Essa é a base de todo o paciente com tratamento DM2. O que você vai avaliar é: eu vou fazer metformina monoterapia ou vou fazer metformina mais alguma coisa? Simples, olha a glicada do paciente. Se for uma glicada menor que 7,5, é monoterapia. Aí depois de 3 meses, você reavalia se a glicada dele está na meta. Se não tiver, você adiciona um outro antidiabético. Não, iniciei o tratamento do paciente com metformina, olhei a glicada dele maior que 7,5. Opa, maior que 7,5, você já inicia uma terapia dupla. Metformina com um outro antidiabético oral. E você pode pensar em insulinizar o paciente se ele estiver com uma glicada acima de 9%. Essa é a ideia. E aqui a gente já começa a ver que talvez é um pouco aquele quadro que a gente conversou. Então, ali no quadro do nosso paciente, a gente tinha um paciente que tomava metformina, a base, junto com uma sulfonilureia e aquele bencamida. E ele não estava muito bem adequado. Ele persistia com uma glicada acima da meta de 10,2, que não é meta para nenhum paciente. Então, olha só. Depois desse período de terapia dupla, se o paciente está acima da meta, você tem duas opções. Ou você pega a metformina e adiciona outro antidiabético oral, então ele ficaria, por exemplo, com metformina, glibenclamida e mais um inibidor da SGLT2, uma glifosina, por exemplo. Ou o paciente vai fazer metformina junto com insulinização. Metformina, outro antidiabético e insulinização. Aí a gente vai fazer avaliação, individualizar. Poxa, é uma sulfonilureia, Rodrigo. Será que eu não tenho que suspender essa sulfonilureia quando eu inicio a insulina? Calma, a gente faz a avaliação individualizada do nosso paciente. Mas a ideia é, poxa, esse paciente está com uma glicada estouradaça. Acho que vale a pena eu insulinizar esse paciente nesse momento já. E lembra que a insulinização no paciente diabético tipo 2, ela é diferente do diabético tipo 1. No tipo 2, quando eu inicio a insulinização, eu faço aquele esquema bedtime, em geral 10 unidades à noite, por volta de 22 horas. Ou até você pode reduzir, fazer uma dose de 0,2, 0,1 unidade quilo, só para sentir como é que o seu paciente vai responder à insulinização. É diferente da insulinização plena que a gente faz no diabético tipo 1. Então deixei esse fluxograma, que é um fluxograma adaptado pela gente da MEDI, lá da nossa Diretriz Brasileira de Diabetes de 2023. Agora, pessoal, só para você lembrar, metformina é a base, junto com MEV para todos os pacientes. Agora, qual segunda droga, se provavelmente perguntar, qual é a segunda droga que eu adiciono no meu paciente, caso ele tenha que adicionar alguma droga?
Primeiro, a gente tem a possibilidade de, se o paciente tem uma doença cardiovascular bem estabelecida ou ele tem um alto risco cardiovascular, lembra que os estudos agora falam muito pra gente ou associar um agonista do receptor de GLP-1, que são as TIDAs, como a liraglutida, por exemplo, ou associar um inibidor da SGLT2, que são as glifosinas, principalmente empaglifosina ou canaglifosina. Paciente tem insuficiência cardíaca, já temos muito estudo comprovando que os inibidores de SGLT2 são extremamente benéficos para esses pacientes, reduzindo inclusive hospitalização para esses pacientes. Então vale a pena o inibidor de SGLT2 para esses pacientes. Tem nefropatia diabética? Também a gente já viu que inibidor de SGLT2, que você vai ver que hoje em dia é a grande droga do tratamento de diabetes, é a grande droga que auxilia, inclusive, na redução de nefropatia, na redução de progressão de nefropatia. É por isso que ela também vem junto aqui se o paciente tiver uma nefropatia diabética. Quais outras drogas eu posso ter, Rodrigo? Olha só. Se o paciente ele começa a ter uma nefropatia, começa a perder função renal, começa a reduzir o clearance de creatinina, a gente começa a ter que ter atenção com algumas coisas. E a prova adora te cobrar esse quadrinho aqui. Fica atento comigo. Se eu tenho uma TFG abaixo de 30, acabou. Você não pode mais utilizar metformina. Por quê, Rodrigo? Porque a partir desse momento, você incorre num risco maior de fazer uma acidose lática para o seu paciente. Então, TFG é menor do que 30, metformina proibida. Você exclui primeira droga, sim, mas quando tem a TFG menor do que 30, acabou. Você não pode mais utilizar ela. Se eu tiver uma TFG entre 15 e 30, posso pensar em alguns agonistas do receptor de LP1 e posso pensar em inibidores de DPP4. Show de bola. Agora, se eu tenho uma DRC grau 5, uma TFG menor do que 15, opa, a gente só pode ficar com pouquíssimos medicamentos de uso. Primeiro, insulina sempre pode fazer insulina, independente da taxa de filtração glomerular. O que a gente faz é apenas pequenos ajustes da dose de insulina para um paciente que evolui com uma perda de função renal. Mas aqui, se estiver falando de medicamentos antidiabéticos, linagliptina, evogliptina ou as glinidas podem ser utilizadas em pacientes com TFG menor do que 15. Essa é a ideia. Talvez essas sejam as duas linhas mais importantes e que adoram cobrar de vocês em prova. Lembra de esteatose hepática. Esteatose hepática vai muito bem com pioglitazona, porque foi visto que ela consegue reduzir a quantidade de gordura no fígado. E isso auxilia no tratamento da esteatose hepática. Se perda de peso é uma coisa importante para o paciente, lance mão para agonistas do receptor de GLP-1, que são as TIDAs, que são os medicamentos que estão muito famosos, como, por exemplo, a liraglutida ou inibidor de SGLT2. Agora, se custo pesa para o seu paciente, se é um paciente do SUS que tem pouco recurso, não consegue comprar os medicamentos, pese o custo para ele, então, lance mão, em geral, de sulfonilureias, que é o que está disponível no nosso postinho de saúde, e glitazonas, que em geral tem cada vez sido menos utilizados na nossa prática clínica. Então, pessoal, a gente volta para aquela questão. Um paciente de 59 anos que utilizava metformina e glibenclamida com boa adesão, fazia MEB, fazia tudo, perda de peso, tudo bonitinho, mas uma glicada extremamente estourada. O que eu tenho que fazer? Opa, Rodrigo, ou eu posso associar um segundo antidiabético oral, ou preferencialmente iniciar a insulinização para esse paciente, porque ele tem uma glicada acima de 9. Então era isso que a banca cobrava de você. A ideia era você iniciar insulina NPH, 10 unidades antes de dormir, iniciar o controle de glicemia capilar e orientar retornos para fazer o ajuste da dose. Show de bola. Olha só, iniciar a insulina ao acordar? Não. Esse daqui é esquema de insulinização plena. Diabetes tipo 2 é bedtime. Encaminhar o paciente ao endocrinologista para avaliar o melhor esquema de insulinoterapia para ele, retirar a metformina do esquema terapêutico, a metformina que é a base do nosso esquema. Aí não, pessoal, não era essa a resposta. Finalizando aqui o nosso com foco agora. Um jovem de 22 anos foi levado ao pronto-socorro por seus colegas, que notaram que ele chegara em casa repleto de hematomas pelo corpo, após se envolver em uma briga durante uma balada na noite anterior. Na admissão, Glasgow 15, sinais vitais estáveis e hematomas extensos em face, braços, tórax e perna. Foi pra balada doidão e aí arranjou briga e ficou com vários hematomas. Pode acontecer? Acontece, pessoal. A gente vê muito isso no pronto-socorro, principalmente naquela sexta-feira à noite, sábado à noite de plantão. A gente vê muito isso daqui. Só que, galera, você não espera que depois de uma briga o paciente evolua com diminuição de volume urinário. Que coisa estranha. Você não espera muito isso daqui no seu paciente. Olha só, então o que começa a acontecer com o seu paciente?
Pensa numa coisa, o paciente que bebe, em geral, ele urina muito, na verdade. Lembra que a bebida, o álcool acetaldeído, vai lá e inibe o ADH de funcionar. Se você inibe o ADH, você começa a urinar muito. Quem bebe sabe muito bem disso. Então não é esperado você ter diminuição de volume urinário no paciente. Alguma coisa está estranha. E aí continua. Após a triagem e avaliação da cirurgia geral, que descartou fraturas ósseas e de uretra, além de traumatismo crânioencefálico, o residente da clínica médica foi convocado para avaliar o resultado dos exames laboratoriais, que mostraram sódio de 142, potássio de 6,2. Nesse momento aqui já começa a abrir para a gente alguns leques diagnósticos e a gente já começa a ficar preocupado porque potássio alto sempre é uma preocupação na clínica médica. Um cálcio corrigido de 9, normal, uma CPK extremamente elevada, uma ureia de 55 e uma creatinina de 1. Galera, quando você junta essa clínica toda de um paciente que sofreu múltiplos traumas contusos em várias regiões do corpo, evoluiu com oligúria, evoluiu com potássio alto, evoluiu com CPK estourada, em que você está pensando, galera? Você está pensando em rabdomiólise. Rabdomiólise, onde você tem destruição muscular maciça, a mioglobina dos músculos vai dentro do túbulo, causando o quê? Compressão dos túbulos, intoxicação dos túbulos, fazendo o paciente evoluir com injúria renal aguda. E essa injúria renal aguda correlacionada com potássio alto. A rabdomiólise por si só correlaciona-se com potássio alto também. O que a gente se preocupa é a mioglobina. A mioglobina que é tóxica para os túbulos e pode levar o paciente a ter uma injúria renal aguda. Então, galera, considerando a presença de alterações eletrocardiográficas compatíveis com a alteração sérica do íon, nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o primeiro fármaco a ser administrado. Ele está se perguntando de quem? Do potássio, porque o cálcio estava normal, o sódio estava relativamente normal, então ele está perguntando do potássio. O que você vai fazer para esse paciente que tem hipercalemia e alterações eletrocardiográficas? E nesse momento, galera, a gente lembra aqui dos achados de hipercalemia. Lembra aqui das causas de hipercalemia. E aqui na média a gente divide ela em 4 grandes grupos. 4 grandes grupos que podem levar um paciente a ter tanto potássio alto quanto potássio baixo. Então olha só, o potássio ele é absorvido no intestino. Legal, ele é absorvido no intestino, só que, olha só, para você ter hipercalemia relacionada à absorção intestinal alta, você tem que comer um caminhão de banana. Isso não acontece de uma forma geral. Para você ter hipercalemia por contas intestinais, digamos assim, em geral isso é causado pelaquela prescrição que você esqueceu de rever e o paciente está lá com reposição de potássio a longo prazo, sem ninguém ter visto, ele continua tomando potássio todo dia, Rodrigo, mesmo potássio normal, só esqueceram de tirar da prescrição. Opa, em geral isso são causas iatrogênicas. Agora, hipocalemia por causa intestinal, aí são muitas. Qualquer causa que leva a diarreia faz você perder potássio, simples assim. Agora, do rim, a gente tem 2 grandes causas separadas. Primeiro, o que leva a uma hipercalemia? Estados de hipoaldosteronismo, e a gente deixa aqui para você lembrar a TR tipo 4, que é uma causa de hipoaldosteronismo, mas também insuficiência renal. Rodrigo, que outras causas de hipoaldosteronismo tem? Uma clássica que cobra de você é o famoso IE-CABRA, que são inibidores da enzima conversora de angiotensina. E lembra que a angiotensina faz parte de todo aquele processo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Legal, show de bola. Agora, para hipocalemia, estados de hiperaldosteronismo, uma hiperplasia adrenal bilateral, congênita. É um paciente, Rodrigo, por exemplo, que tem um hiperaldo porque ele tem um tumor de adrenal, um tumor produtor de aldosterona. Show de bola. Mas a TR tipo 1 também causa isso. Furosemida também causa hipocalemia. E hipomagnesemia está muito associada à hipocalemia e os dois se perpetuam. Se você tem hipomagnesemia e hipocalemia e só tenta tratar a hipocalemia, você não consegue porque você precisa corrigir a hipomagnesemia e vice-versa. A gente tem causas celulares também. E aqui nas causas celulares a gente tem causas de efluxo e de influxo. O que pode gerar o potássio, que é o principal íon intracelular, a sair da célula e cair para dentro da corrente sanguínea? Olha só. Acidoses causam isso. Mortes celulares maciças, como por exemplo linhose tumoral, um paciente que tem uma leucemia, um linfoma, fez uma quimioterapia, morte celular maciça, joga potássio para dentro do sangue.
Opa! Isso tumoral, rabdomiólise também, Rodrigo. Ah, sim, rabdomiólise que tinha acontecido com o nosso paciente. Trauma muscular maciço, morreu muito músculo. E músculo é célula. Morreu muita célula muscular. Isso gera muito potássio para dentro da corrente sanguínea. Hipercalemia. Agora, hipocalemia. Causas de influxo. Opa! Alcalose pode gerar isso, beta-2 agonistas, insulina, adrenalina, tirotoxicose. E, Rodrigo, eu comecei a perceber que aqui tem vários medicamentos que a gente utiliza para tratar a hipercalemia. Beta-2 agonista, insulina, que é a solução polarizante, furosemida. É por isso que a gente utiliza eles? É por isso, galera, porque esses medicamentos causam hipocalemia. Se você está com uma hipercalemia, você dá furosemida, você dá beta-2, você dá insulina para tratar essa hipercalemia. A gente tem miscelâneas como, por exemplo, heparina pode causar, succinilcolina. A gente lembra que em pacientes que estão com traumatismo, vagamento de membro, pacientes que em geral têm doenças neurológicas importantes que acometem músculo, a gente não vai entubar esses pacientes com succinil, pelo risco disso piorar uma hipercalemia que esse paciente possa ter. E no caso de hipocalemia da miscelânea, eu gosto de lembrar de injúria renal aguda com hipocalemia, que é a ALANA. Leptospirose, aminoglicosídeos, nefrosclerose hipertensiva maligna e anfotericina B. Causas de IRA com hipocalemia. Por que, Rodrigo, a gente tem isso daqui especificamente? Porque, em geral, IRA cursa com hipercalemia. Então, isso daqui são causas muito específicas que podem gerar esse tipo de distúrbio. Fechou, pessoal? Então, olha só. Como é que eu gosto de lembrar? Os distúrbios do potássio, em geral, são muito músculo e pouco neurônio. Porque, olha só, se eu tenho zero músculo e muito neurônio, aí eu começo a pensar em distúrbios do sódio. O sódio principalmente causa alterações neurológicas. Agora, se eu tenho muito músculo e muito neurônio, se eu tenho uma mistura dos dois acontecendo, eu penso em distúrbios do cálcio. É assim que eu gosto de lembrar. Então aqui é muito músculo, pouco neurônio. Em geral é fraqueza muscular, fadiga, cãibra, ilho paralítico, mas o que a prova cobra de você são as alterações eletrocardiográficas. E aqui a gente está falando de hipercalemia. Hipercalemia, pessoal, olha só, quais são as alterações eletrocardiográficas que eu espero numa hipercalemia? É isso daqui. Então começa com a onda T apiculando, depois o intervalo PR alargando, até que a gente tem um alargamento do QRS e forma o famoso padrão sinusoidal depois. Percebe que isso piora à medida que eu tenho um aumento do meu potássio sérico. Voltando para você ver de novo. Onda T apicula, entenda, alargamento do PR, alargamento do meu QRS, até o momento que eu faço uma onda sinusoidal. E depois, se você não tratar, seu paciente entra em parada cardiorrespiratória. Então, galera, quando a gente está falando de alterações eletrocardiográficas do potássio, o nosso maior medo é ele entrar em parada. É por isso que a gente tem medo do potássio alto na clínica médica. Então, pessoal, só deixando para você ordenado como é que acontece, pessoal, em geral, as alterações do meu eletrocardiograma em ordem frente a uma hipercalemia. Onda T apicula, depois lembra que tem aquele alargamento do PR com a onda P apiculando, alargamento do QRS, depois o padrão sinusoidal. Então, olha só, como é que a gente trata hipercalemia? Galera, se você tem alteração eletrocardiográfica, acabou. Você não vai fazer mais nada. A primeira conduta vai ser gluconato de cálcio. Por quê? O gluconato de cálcio ele não serve para alterar em nada o potássio sérico. Ele não mexe em nada o potássio sérico. A única coisa que ele faz é estabilizar a membrana dos cardiomiócitos. Então, aquele coração com altíssimo risco de entrar em uma parada cardiorrespiratória, ele reduz muito o risco. Ele até normaliza, evita que o paciente entre em uma parada cardiorrespiratória frente a uma hipercalemia. Então, olhei potássio alto com alteração eletrocardiográfica, acabou. A primeira medida é gluconato de cálcio. Claro que na prática clínica a gente dá gluconato junto com outras medidas para o nosso paciente. Sim, mas em prova é essa a ideia. Hipercalemia, alteração de eletro, gluconato é a resposta, acabou. Você não pode tomar nenhuma outra conduta em conjunto. E a gente divide as condutas do potássio em duas grandes. A gente tem as medidas de shift. Rodrigo, o que é shift? É você movimentar o íon de um lugar para o outro. Aqui a gente quer promover o shift intracelular de potássio, ou seja, tirar potássio do sangue e botar dentro da célula. A gente tem 3 medidas para utilizar para fazer isso. A glicoinsulinoterapia, que é a solução polarizante. Lembra que a insulina manda potássio para dentro, faz hipocalemia. Beta-2 agonista, mesma coisa, manda potássio para dentro. Bicarbonato faz, Rodrigo? Bicarbonato gera
alcalose. E a alcalose gera hipocalemia. Só que a gente deixa o bicarbonato apenas para casos de acidose. Agora a gente tem medidas de remoção, que conseguem de fato eliminar o potássio do nosso sangue, eliminar potássio do corpo. Aqui você só está escondendo potássio na célula, aqui você está mandando potássio para fora. Quais são essas medidas? Furosemida. A gente só tem que ter cuidado com pacientes que estão hipovolêmicos, oligúricos, que era o caso daquele nosso paciente. Ele já estava com oligúria, ele já tinha tido uma perda muscular maciça. Opa, então cuidados com o paciente hipovolêmico. Deixe furosemida para outro momento. O poliestireno sulfonato de cálcio, ele pode ser utilizado? Pode. Ele é um quelante intestinal de potássio. Então ele pega o potássio no intestino e elimina ele nas fezes com muita tranquilidade. Só que existe um risco teórico dele causar isquemia intestinal. Então ele também fica um pouco reservado. A grande medida de remoção dos pacientes, em geral, é a hemodiálise. Então o paciente lembra, quando a gente conversa com vocês, quando é que a gente indica hemodiálise em distúrbios eletrolíticos? Naqueles refratários. Rodrigo, eu estou com uma hipercalemia, tentei insulina, tentei beta-2, tentei bicarbonato, tentei furosemida, não deu certo, vai ser hemodiálise para resolver a vida desse paciente e o mais breve possível. Porque se é uma hipercalemia refratária e você não corrigir esse potássio, o paciente vai entrar em parada cardiorrespiratória. É isso, galera. Então, olha só voltando para você, para a nossa conversa que a gente teve inicialmente. Eu tenho um paciente com hipercalemia e apresenta alterações eletrocardiográficas compatíveis com a elevação desse íon sérico. Qual é o primeiro fármaco a ser administrado? Agora você já sabe, não tem conversa. É gluconato de cálcio endovenoso. Então, galera, percebe de novo comigo. As provas da Santa Casa, elas têm sim um padrão de raciocínio muito voltado para patologias agudas, patologias da emergência. Então, quando você for estudar, lembra disso. Não vai pensando aí, o paciente aquele ambulatóriozão, o tempo todo, só vou estudar patologias crônicas. Não, galera, é medicina de emergência forte aqui. Então, lembra dessas patologias agudas que a gente conversa com vocês em geral, em aula. E, claro, aponta seu celular para o QR Code para você ver a aula de todos os outros distúrbios envolvendo hipocalemia, sódio, agora cálcio também, para você ter aquele bisuzão geral de todo o nosso intensivo São Paulo. Então, galera, fica essa mensagem aqui para vocês de algumas pequenas questões, alguns pequenos detalhes. Claro que o conteúdo completo você vai conseguir ver no nosso intensivo São Paulo. Eu deixo para vocês aqui, olha, um beijo enorme no coração e aquele abraço.